Ainda dá tempo de falar de política aqui depois da declaração, então, do presidente Lula dizendo que Bolsonaro vai perder de novo se concorrer às eleições. Lula deu uma entrevista a 3 rádios mineiras que foi retransmitida pelo canal que ele tem no YouTube e foi questionado, sobre a tentativa aí de deputados da oposição, de congressistas da oposição buscarem reduzir o efeito da lei da ficha limpa e também sobre a pressão que acontece em cima de Hugo Mota para que ele coloque lá o voto, o projeto, a questão da anistia para o 8 de janeiro. A gente vai acompanhar um trecho aí do que disse o presidente Lula. Nem terminou o processo, as pessoas já querem anistia. Ou seja, eles não acreditam que são inocentes? Eles deveriam acreditar que eles são inocentes e não ficar pedindo anistia antes do juiz determinar qual é a punição, ou se vai ter punição. O que nós estamos garantindo é um processo de julgamento altamente democrático, em que eles têm todo o direito de defesa. Agora, quando as pessoas nem foram condenadas e estão pedindo anistia, é porque as pessoas estão se condenando. Eles acham que fizeram exatamente aquilo que a justiça está dizendo que ele fez. Então, primeiro, espero o julgamento, se defendam, vai ter uma condenação, você ou não, vocês terão o direito de se defender, haverá o direito de defesa que nunca houve para mim, para ele vai haver. E se a justiça entender que ele pode concorrer às eleições, ele pode concorrer. E se for comigo, vai perder outra vez. Porque eu estou te dizendo uma coisa, Dilene, não há possibilidade de a mentira ganhar uma eleição nesse país. Não há. Não há possibilidade dos blefadores, daqueles que não têm nenhum respeito, pelas crianças que ficam na televisão, que ficam na internet acompanhando a mentira deles. Não tem. Então, eu estou muito tranquilo com relação a isso. Quem vai decidir o processo é a justiça, quem vai absolver ou condenar é a justiça. Depois que isso acontecer, vamos ver como é que nós vamos fazer. Eu acho que quem tentou dar um golpe, quem articulou, inclusive, a morte do presidente, do vice-presidente, do presidente do Tribunal Eleitoral, não merece absolvição. Bom, tá aí, portanto, a fala, do presidente Lula. Só preciso lembrar aqui a audiência que a ideia dos deputados de oposição ao governo Lula é de levar ali exatamente uma flexibilidade da lei da ficha limpa, reduzindo de 8 anos para 2 anos, a pena ali para aqueles políticos que, aos olhos da justiça eleitoral, não atuaram dentro das famosas 4 linhas ditas aí na política e que, portanto, merecem ficar fora desse processo do jogo político. Agora vamos lá, falando sobre a questão aí de Lula versus Bolsonaro e o Lula reacendendo, esse antagonismo todo entre a direita e a esquerda para as próximas eleições. As eleições estão muito longe, ainda tem tempo, a gente sabe que a ala política está cada vez mais empolvorosa com essa configuração que vem se apresentando, mas hoje é um cenário sem definição. Você não consegue dizer hoje qual é o contexto, quem será de fato candidato, nem o próprio Lula, que há pouco tempo aí veio dizendo, que se a situação, se ele sentisse um termômetro, seria o momento talvez de sair de campo. Claramente, uma sinalização de que se as coisas não estiverem boas, se o cenário não for favorável, não vai entrar num jogo para perder. Porque aí vai encerrar a carreira de uma maneira muito ruim. É o famoso sair em alta. E o PT tem um problema ao mesmo tempo, que é a questão da sucessão. Não coloca ali ninguém para dividir a bola, então o nome hoje é o do Lula, mas ele mesmo já vem levantando ali algumas dúvidas em relação a isso. Porque, é claro, dependem aí de cenários futuros, da leitura da economia, do que vai se apresentar como uma realidade do Brasil, principalmente a partir de março do ano que vem. Em geral, costuma funcionar assim, A construção da carreira de um candidato à presidência leva uns 4 anos, aí você tem março do ano da eleição, início daquele projeto colocado ali com o bloco na rua, digamos assim, com que venha a oferecer de resultados ou de propostas, para o eleitor. Bom, como tem tempo ainda e água para correr debaixo dessa ponte, o presidente tem sofrido ali uma série de desgastes dentro do seu governo, O Lula 3 não é nem de longe o que foi o Lula 1 e o Lula 2, que tiveram um sucesso absoluto. Ele deixou a presidência com uma aprovação altíssima. Agora a situação não é mais assim,
campanha dele, inclusive, foi galgada muito nessa memória que o brasileiro tinha, né, de conseguir ampliar o seu poder aquisitivo, de entender que estava entrando em espaços, né, muito complicados para algumas camadas da população antes. Hoje, a situação é outra. As pesquisas que trazem um retrato da avaliação econômica mostram que a população não está feliz com o que encontra. Tanto como questão dos combustíveis que nós trouxemos, que nesse caso da gasolina nem é reflexo exatamente, né, da política da Petrobras, mas ninguém vai verificar exatamente ali de quem é a guia de pagamento, quem é que foi emitir o boleto. É a realidade como um todo que se apresenta na vida. E quem vai ao mercado tem essa percepção, né? O presidente Lula teve enfraquecimento, inclusive dentro de um núcleo que o apoiava de forma incondicional. As mulheres, que eram maioria do seu eleitorado, já indicaram ali insatisfação, né? Também região Nordeste. Já teve queda de aprovação por lá, que é uma sinalização. E embora vença em todos os cenários à direita, como mostrou uma pesquisa, ela tem um recorte ruim, porque você tem ali vários nomes que não são conhecidos, mas que podem se tornar conhecidos. E vários desses nomes de governadores levando resultados administrativos para o Brasil como um cartão de visitas. Então, quando o governo não tem o que oferecer, não tem o que levar como resposta dos seus projetos, qual é o caminho, né? É colocar ali exatamente esse antagonismo, é puxar o discurso do inimigo, que foi o que garantiu ao presidente a última eleição, né? Além da promessa e da esperança, a tônica, né, de que ele colocaria fim a tudo de ruim que existia ali em relação às posturas apontadas por ele sobre o seu antecessor Jair Bolsonaro. Então, o Bolsonaro, por enquanto, está inelegível, mas nos bastidores há quem diga que o Bolsonaro seria basicamente o meu inimigo favorito, né? Que ele até gostaria, o Lula em alguns cenários ali, de ter esse embate. Primeiro porque ele entende que já venceu o Bolsonaro uma vez, né? E segundo porque dentro dessa polarização, você acaba tendo muitas vezes aquela história do voto útil, né? Enquanto que esses governadores, eles chegam também com uma linha de direita, mas de centro-direita, né? Atenuando um pouco esses contornos e com um discurso muito mais de olhar administrativo para essas questões do que ideológico. Então, é um caminho, mas a gente sabe que é uma sinalização muito ruim, né? Porque demonstra ali que as pessoas estão tendo um termômetro, a população como um todo até agora, que não favorece o governo. Para se reeleger, um presidente tem que ter lá acima de 50% de aprovação, né? E o Lula, que por muito tempo experimentou uma ampla popularidade, né? Experimentou ali como era ser um gestor bem-sucedido, hoje tem uma realidade difícil, não só dentro dos resultados políticos, mas mesmo na questão das costuras, porque também alterou com uma, aspas, nova política, a relação dele com o Congresso Nacional, né? Antes você tinha ali uma leitura de que o Congresso, a Câmara principalmente, né, em muitas gestões atuou basicamente como um carimbador das ideias do governo. Ah, mandou, nossa, está aprovado. Porque era a leitura do famoso centrão. O eleitor não cobrava, né, quem votava com o Fernando Henrique, depois estava votando com o Lula, depois estava votando, sabe, com direita, com esquerda. Agora é muito complicado. Você veja que há uma fiscalização intensa. Se apoiou Davi Alcolumbre, a própria direita vai lá se dividir em discursos, né, de que o Davi Alcolumbre não seria um excelente nome, ao contrário, teria uma trajetória muito complicada. Enquanto que o outro lado da direita vai lá e diz que não, que o Davi Alcolumbre pelo menos garantiu espaço para o PL na condução da casa, né, enquanto ficaria isolado, como aconteceu em outros momentos. E da esquerda a mesma coisa. Faz uma sinalização para uma figura um pouco controversa, tem que explicar para o eleitorado o que houve, virou a casaca. Então é um momento político muito diferente do que se apresentava, e a governabilidade sofre com isso, porque aí tem que negociar ali no balcão, né? Liberação de emendas, é a questão da indicação de um nome de interesse para conseguir, mesmo aqueles partidos que estão dentro do governo, eles têm também
a liberdade de votar como querem. Não quer dizer que tem ministério que tá tudo certo. O PSD é um exemplo, tem 3 ministérios dentro do governo Lula e faz o quê? 5, 6 dias, praticamente uma semana, que o presidente nacional do partido estava lá dizendo que se a eleição fosse hoje, eles não venceriam, né? O PT não venceria e Lula não venceria. É o tal do fogo amigo. Então é uma situação que se apresenta bastante preliminar, mas para a população ainda vai contar muito os resultados que o governo vai entregar. Isso sempre vem à conta, né? Você avalia a sua vida, se ela vai bem ou não, se um governo vai bem ou não, para além das suas convicções, com a realidade que você encontra. Tá difícil pagar o aluguel, tem muito imposto e pouco retorno, faltam investimentos na sua cidade, nada melhorou no seu estado, né? Você olha a atuação dos seus parlamentares em Brasília, encontra viabilidade, não encontra, e o governo federal tem ajudado a sua vida. Então é uma conta que vai entrando muito diferente, por exemplo, da eleição municipal, né? Onde você tem ali um olhar para as questões da cidade. A minha rua está coberta, está esburacada, né? Quando eu vou para o centro eu vejo pessoas em situação de rua, não vejo, né? As pessoas têm creche. Então entra no campo realmente da viabilidade política e dos resultados econômicos em termos de qualidade de vida.